Vamos lá agora para o custo de oportunidade e a taxa mínima de atratividade. Vamos ver o que são os dois, né, e quais são as diferenças. Então vamos lá. Taxa mínima de atratividade, ou a TMA. Representa o mínimo que o investidor se propõe ganhar quando faz o investimento. Passa a marca texto. Representa o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz o investimento. Ou o máximo que um tomador de dinheiro se propõe a pagar quando faz um financiamento. Tá? Então, você vai ter um mínimo ali, você faz um investimento, você quer ganhar no mínimo 5% ao ano, 10% ao ano. Essa é a sua taxa mínima de atratividade. Você supõe ali uma base para quando você quer falar menos que isso eu não quero. Para colocar meu dinheiro eu quero no mínimo isso. Tá? Ou o máximo que um tomador de dinheiro se propõe a pagar quando faz um financiamento. Olha, eu vou financiar, o máximo de taxa que eu aceito pagar é 1%, 2%. Então essa é a taxa de atratividade, tanto para quem está pegando ali para o investidor, tanto para o credor. Beleza? Em relação a investimentos, ela deve ser maior do que o custo de oportunidade. A gente já vai ver isso aqui daqui a pouco. Então, a taxa mínima de atratividade deve ser maior do que o custo de oportunidade. Senão, o investidor racional não tem motivos para realizar. Passa a marcar texto que isso daqui é muito importante. No Brasil, utilizamos muitas taxas, mas a taxa Selic como a taxa mínima de atratividade, já que ela é o investimento de menor risco do país. Então você vai ter lá, taxa mínima de atratividade. Suponhamos o seguinte, se você colocar o seu dinheiro lá numa LFT, uma LFT é um título do Tesouro que acompanha a Selic, tá? Então quanto que está a Selic? 10%. Se você colocar o seu dinheiro lá, quanto que você tem? Você tem 1 milhão, tá? Tem 1 milhão. Se você colocar o seu 1 milhão dentro da LFT, no final você vai ter de retorno 100 mil reais. Por quê? Porque é 10% de 1 milhão. Agora imagine que você quer abrir, por exemplo, um lava-jato, né? E aí no seu lava-jato você coloca 1 milhão e durante o período de um ano ele te dá um retorno de 50 mil. Tá vendo como não faz sentido? Então você tem ali uma taxa mínima de atratividade. Você espera que dê pelo menos acima do que daria os 10% que você poderia colocar lá no Tesouro Direto, que você poderia colocar lá no título do governo. Então essa taxa mínima de atratividade é quando você tem ali um parâmetro, uma base e fala, olha, menos que isso eu não quero ganhar. Por quê? Porque senão eu vou colocar meu dinheiro ali, não faz sentido eu abrir uma pastelaria, eu abrir um lava-jato, porque com o investimento eu vou ganhar um pouco mais. Então você sabe que o mínimo que você pode ganhar é 10%. Aí você vai fazer o projeto, e o seu projeto ele tem que dar acima de 10% para ser aceitável. E se ele der abaixo de 10%, você não vai aceitar, porque é melhor você ir para outro lugar. Esse é melhor você ir é o que a gente chama de custo de oportunidade. Olha só. É a opção que foi renunciada entre as opções que poderiam ter sido feitas. Ela não representa necessariamente uma taxa, mas sim o que foi deixado de lado para ser realizada outra tarefa. No mundo dos investimentos, normalmente dizemos que é uma taxa de retorno. Vide que sempre que o investidor realiza aqui, ou tenha realizado uma aplicação financeira, ele também está renunciando outras aplicações ou projetos. Importante notar que o custo de oportunidade é diferente para cada ser humano. Vide que as pessoas não possuem as mesmas oportunidades. Então é importante você passar um marca-texto, que o custo de oportunidade ele é diferente para cada ser humano. O que é o custo de oportunidade para mim não é para você e vice-versa. Seria o seguinte, eu tenho lá os 1 milhão e eu tenho aqui a possibilidade do seguinte, eu vou ver 3 projetos. Quais são os projetos? Então eu tenho aqui investir no Tesouro, que vai me dar uma taxa de 10%. Eu tenho aqui um lava-jato, que vai me dar uma taxa de 12%. E eu tenho aqui uma esmalteria, que vai me dar uma taxa de 20%. Esmalteria aí onde as mulheres vão se produzir, aí, fazer unhas de gel, etc, etc. Então, olha só, você prefere ganhar 10, 12 ou 20? É claro que eu prefiro ganhar 20%, eu prefiro ganhar mais. Então, olha só, é o custo de oportunidade. Você deixa de investir no Tesouro, você deixa de investir aqui no seu lava-jato para investir, então, na sua esmalteria. Está vendo que ele não está atrelado em si a taxa, mas o que você deixou de fazer, porque você não pode estar 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Então, você fala, não, vou deixar essa oportunidade para lá para fazer uma outra coisa.
É exatamente o que você está fazendo agora. Você poderia estar jogando bola, você poderia estar vendo uma série, você poderia estar limpando casa, você poderia estar cuidando do seu filho, você poderia estar fazendo várias coisas. E você está estudando. Ou seja, você deixa de fazer uma outra coisa a partir do momento que você está se dedicando ao conhecimento. Então, olha só, é o custo de oportunidade. Não tem como você estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Beleza? Então, ó, taxa mínima de atratividade é importante. Você tem ali um mínimo que você quer ganhar. Esse mínimo que você quer ganhar vem através desse custo de oportunidade, porque você não consegue desempenhar mais de uma opção, você não consegue tocar mais de um projeto ao mesmo tempo. Beleza? Eu espero vocês na nossa próxima aula.